Hoje eu estou aqui para te ensinar um método prático para você parar de procrastinar de uma vez por todas. O meu nome é Kelvin Correa e esse aqui é o canal Você Mais Foda. Para começar a falar do assunto, não tem nada melhor do que a gente entender o real significado da palavra. Então a gente vai usar aqui o que o meu pai chamava de o pai dos burros, né? O nosso bom e velho dicionário. Então eu vou abrir aqui o dicio.com com vocês e eu vou dar uma lida junto aqui para a gente entender melhor. Bom, vamos lá. Significado de procrastinar. Adiar ou deixar alguma coisa para depois. Não fazer o que precisa ou se programou para fazer no tempo estipulado. Adiar. É aqui um exemplo. Procrastinei o começo do trabalho e perdi o prazo de entrega. Continuando aqui na descrição, transferir a realização de alguma coisa para outro momento, prorrogar para outro dia ou protelar. E mais um exemplo, procrastinei a viagem para o ano que vem. Não fazia nada e gostava de procrastinar. Então já dá para entender que a palavra procrastinar significa adiar ou deixar para depois aquilo que a gente já deveria ter feito. E de forma um pouco mais prática, né? A procrastinação começa quando a gente se depara com uma tarefa, necessidade ou vontade de algo que necessite uma ação. E a palavra se refere necessariamente de uma tomada de decisão do seu cérebro em protelar essa ação, né, essa tarefa, depois de concluir que não vale a pena gastar o seu tempo e energia naquilo, naquele momento. E isso pode ocorrer de forma consciente ou não. Então, ao longo do nosso dia, na realidade, o nosso cérebro, de forma automática, muitas vezes a gente nem percebe, já escolhe procrastinar diversas tarefas que talvez nem deveriam realmente ser feitas, ou que a gente não precisaria se preocupar com aquilo naquele momento. Mas nesse vídeo a gente vai focar naquelas tarefas que a gente realmente precisaria fazer, só que a gente acaba procrastinando. E falando nesse assunto, inclusive eu lembrei de uma frase do Sêneca, no livro dele sobre a brevidade da vida, que eu vou colocar aqui na tela para vocês e vou ler junto. A maior perda da vida é a protelação. Esta nos arranca um dia após o outro, rouba-nos o presente enquanto promete o futuro. Então esse é um problema que a humanidade tenta lutar já há milhares de anos, como a gente vê nesse tipo de obra. E o primeiro passo para resolver isso é exatamente o que você está fazendo agora. É tentar entender a fundo o que é a procrastinação, como ela funciona e o que a gente pode fazer para estar resolvendo isso. Então a partir disso eu desenvolvi um método aqui que eu chamei de os 3 níveis da procrastinação. A partir dele a gente vai identificar quais são as principais 3 barreiras que fazem a gente continuar nessa procrastinação e como a gente pode quebrar elas para estar conseguindo realizar essas tarefas. E o primeiro deles é o nível de consciência. Nessa fase, você não consegue enxergar nenhum ganho ao final dessa tarefa. Então você não compreende de fato todos os benefícios e recompensas que te encontram lá no final. E isso acontece muito por você nunca ter sentido ou presenciado todas essas recompensas. Então você não consegue imaginar e muito menos sintetizar aquilo para você. E é diferente você entender de fato todos os benefícios e ter ouvido falar, por exemplo, numa notícia de algum benefício que aquilo pode ter para você. Aqui a gente está falando de se aprofundar de fato naquilo. Então um exemplo muito bom aqui que a gente pode citar nesse caso é de uma pessoa que nunca fez exercício físico com frequência durante um bom tempo. Então ela nunca sentiu aquela sensação de melhora de disposição, aumento da capacidade de raciocínio, às vezes até diminuição de estresse que essa atividade pode propiciar. E o segundo é o nível de esforço. Aqui nesse caso você já conseguiu quebrar aquela primeira barreira, entender todos os benefícios e até conseguir se visualizar no futuro com todos esses resultados. Porém, avalia que vai exigir muito esforço de você e muitas vezes acaba nem começando a tarefa, voltando a procrastinar. E seguindo no nosso exemplo, nesse caso você já vai ter entendido todos os benefícios de praticar atividade física, já vai conseguir se visualizar tendo aqueles resultados, tendo uma maior disposição e por aí vai. Porém, quando você começa a pensar todas as coisas novas que você vai ter que aprender, todas as fases difíceis que tem dentro desse processo, ou até mesmo as coisas que você vai ter que abrir mão para conseguir aquele resultado, acaba deixando de lado e voltando a procrastinar. E o terceiro é o nível de crença.
Você já conseguiu quebrar aquelas duas barreiras iniciais, porém você não tem certeza de que vai conseguir alcançar aquele resultado final. Então muitas vezes você até começou o processo, começou a executar, né? Saiu daquela inércia de ficar parado, mas como você não acredita que você vai ter aquele resultado futuro, você volta a procrastinar novamente. E nesse caso é até um pouco óbvio que se você não acredita que realmente esse tempo, essa energia que você está gastando vai te levar para um resultado final, é claro que você vai voltar a enrolar e não vai fazer aquela atividade. Geralmente, até que aquilo se torne um problema tão grande que fica impossível de se ignorar. Que, seguindo com o nosso exemplo, é o que acontece com a maioria das pessoas. Parece que elas só tomam vergonha na cara depois que tem um problema sério de saúde e o médico diz que se a pessoa não deixar de ser sedentária, ela vai continuar correndo um grande risco de vida. E agora, entendendo tudo isso, você me pergunta, tá, Kelvin, eu entendi todos os problemas, mas como eu faço para resolver isso? E é exatamente essa questão que eu vou abordar agora, então já deixa a curtida aqui no vídeo para que esse vídeo chegue a mais pessoas que precisem desse tipo de conteúdo. Bom, então resolvendo o primeiro nível, a gente vai ter que tornar esse processo o mais consciente possível. Você vai parar ali 5, 10 minutinhos e se perguntar de forma sincera, o que eu ganho se eu realizar essa tarefa? Talvez você até perceba que na realidade você nem precisa ou não quer de fato aquilo que você está procrastinando. É interessante essa reflexão que muitas vezes você vai até eliminar algumas coisas que você não precisa. Então um exercício bacana que a gente pode fazer aqui é escrever se eu, depois a tarefa que você está procrastinando e na frente todas as recompensas possíveis se a gente executar aquela ação. E é legal que você vá o mais longe possível nessas perguntas. Realmente dá uma viajada, vá para pensamentos ali de segundo, terceiro, quarto nível para a gente buscar todos os benefícios, todas as recompensas possíveis de a gente realizar aquela tarefa até o final. E só para ficar um pouco mais claro, ficar um pouco mais didático, eu vou dar o meu exemplo sobre treinar, sobre ir para academia. Se eu for para academia todos os dias, o meu dia fica muito mais produtivo, eu tenho muito mais disposição na minha semana, eu sinto que o meu raciocínio fica muito melhor, a minha capacidade de aprendizado fica melhor. E se essas três coisas melhoram, eu tenho mais resultados no trabalho, eu me torno uma pessoa mais inteligente, eu consigo atingir meus objetivos, assim podendo dar uma condição melhor para minha família e assim, inclusive, eu me tornando mais feliz. Então eu consigo elencar para vocês aqui os benefícios disso, porque eu já pensei nisso mais de uma vez, já tem tudo mais ou menos ali na cabeça. Você vai perder um tempinho a primeira vez que você fizer, mas é importante você ir anotando tudo isso e deixar bem acessível ali na sua cabeça e naquele bloco de notas ou no papel para você consultar sempre que você tiver alguma dúvida do porquê você está fazendo essa tarefa. E para estar resolvendo o segundo nível, o que a gente pode fazer para estar diminuindo essa percepção de esforço é montar uma agenda bem detalhada, já definindo todos os dias e horários que você vai estar executando essa tarefa. Além disso, é interessante a gente montar um plano de ação bem detalhado, que ele já vai nortear a gente durante esse processo. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando a fazer um plano de ação, que eu vou deixar linkado aqui para você assistir após esse vídeo, que com certeza vai te ajudar bastante. E isso é muito bom porque faz você se esforçar o mínimo possível. Você não precisa ficar tomando decisão de quando você vai e quando você não vai fazer aquilo. Já está tudo bem escrito, tudo bem detalhado. É só você realmente seguir tudo aquilo que você já planejou e já tem ali só para consultar. E uma segunda questão sobre o nível de esforço é você colocar o pezinho na água, né, como a gente chama. Então já tem muito estudo que mostra que quando a gente não está com muita vontade de fazer uma tarefa, se a gente simplesmente começa a fazer ela, o nível de motivação e de vontade de continuar realizando aquilo, ele vai aumentando com o tempo. E você também vai perceber que conforme forem passando os dias, conforme você for fazendo, a sua percepção de esforço sobre aquilo vai diminuindo. Porque realmente vai ficando mais fácil, você vai ficando mais habituado, vai pegando as manhas ali, seja do que for essa tarefa. E partindo para a terceira aqui, considerando que você é uma pessoa saudável, né, que não tem nenhum tipo de distúrbio, nada do gênero, muito provavelmente, só de executar esses dois primeiros níveis, essas duas resoluções, o seu nível de crença já vai ter aumentado bastante. Porém, eu pensei aqui, eu elenquei mais 3 coisas que pode fazer a gente maximizar isso de uma vez por todas. E o primeiro seria estudar sobre o assunto. Não há nada que deixe a gente com mais poder, que deixe a gente mais acreditado do que ter conhecimento sobre aquilo. Segundo, caso seja algum projeto, alguma mudança de hábito ou melhora de vida,
Você pode procurar pessoas que passaram pela mesma coisa que você. Então dá uma pesquisada de pessoas que tiveram o mesmo problema, que se encontram numa situação bem semelhante à sua, e entender como elas fizeram isso, por que elas conseguiram atingir aquele resultado que você quer e o que você pode fazer parecido para estar te ajudando. Inclusive seria até interessante se essas pessoas produzem conteúdos na internet, você seguir elas para você estar ali tendo uma maior quantidade de informação entrando e até melhorando a questão do conhecimento, que é o que se tem anteriormente. E por último, em alguns casos, pode ser interessante que você tenha um profissional da área para auxiliar você. Então essa pessoa já vai te orientar ali, te dar o caminho das pedras, simplesmente para você pegar e executar. Então aqui não tem esse problema de nível de crença, porque essa pessoa já vai te dar a crença de que você executando aquilo vai ter os resultados e os benefícios que você busca no final. E duas considerações finais que eu posso deixar aqui para vocês. A primeira seria de você tornar público que você vai parar de procrastinar sobre essa tarefa. Então é você contar para a sua família, para os seus amigos próximos ou para as pessoas do seu trabalho que você está realizando essa mudança nesse momento. Porque isso faz a gente ter um pouco mais de responsabilidade de cumprir aquilo, né? Ninguém gosta de falar uma coisa para as pessoas e acabar não cumprindo. Então isso te deixa um pouco mais amarrado para cumprir de fato tudo aquilo que você pensou. E o segundo é realmente anotar, escrever, seja no bloco de notas, planilha ou no seu caderno, todos esses passos que eu passei aqui. Realmente faz muita diferença de a gente só assistir um vídeo, entender o conceito e aplicar essa ferramenta na nossa vida. Então, se você gostou do conteúdo, já compartilha com aquele seu amigo mais procrastinador para ver se vocês conseguem resolver esse problema juntos. Então, para o vídeo de hoje é isso, pessoal. Se você é interessado em finanças, desenvolvimento pessoal e empreendedorismo, já se inscreve aqui no canal que eu vou trazer bastante vídeo sobre esses temas. Um abraço, até o próximo vídeo.